pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula, sou proprietária do ateliê Paula Artes e eu tô aqui hoje para contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o artesanato. Vou falar como eu entrei no artesanato, como eu fui para a costura criativa. Eu participo de bastante grupos no Facebook, vejo bastante gente que está iniciando com muitas dúvidas, se dá para viver de artesanato, como é, qual nicho é melhor, enfim. Então, eu decidi gravar uma série de vídeos falando sobre a minha experiência com artesanato, para, quem sabe, ajudar, né? Espero ajudar, para incentivar, para motivar quem está começando agora. Então, vou fazer uma série de vídeos falando, tirando todas essas dúvidas, contando a minha experiência, tá bom, pessoal? Então, hoje, vou falar como eu entrei no mundo do artesanato, como eu comecei com isso. Bom, então vou tentar ser breve, simplificar para não ficar um vídeo muito extenso, mas se ficar alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Então, como eu entrei nesse mundo? Eu trabalhava como vendedora em uma loja, tinha um emprego formal e eu saí dessa loja. Entrei no seguro-desemprego, recebi 2 meses de seguro-desemprego. No terceiro mês, quando eu fui começar a procurar algum outro serviço, eu descobri que eu estava grávida do meu filho Arthur. E aí, meu mundo caiu. Como que eu iria procurar um emprego sendo que eu estava grávida? E foi onde eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar muito sobre como trabalhar em casa, como eu poderia ganhar dinheiro, o que eu poderia fazer. E nessas pesquisas, entrei em sites, em vários sites, vi o que era tendência, o que eu poderia fazer, e em uma dessas pesquisas eu vi sobre artesanato. E eu achei interessante porque eu sempre gostei de artesanato, na verdade, eu sempre gostei de fazer coisas manuais. A minha tia é costureira, eu desde pequenininha vi ela costurando, então eu cresci com isso. Então é uma coisa que eu me identificava, achei bacana, era uma coisa que eu gostava de fazer e pensei, bom, vou seguir essa linha então do artesanato, né? E foi onde eu comecei a pesquisar que tipo de artesanato eu poderia fazer. Vi bastante coisa, só que na verdade meu problema era o investimento inicial, porque eu não tinha muito dinheiro para começar. Na verdade eu comecei com R$ 100. Eu vou gravar um outro vídeo para vocês contando direitinho sobre isso, como eu comecei com R$ 100. E aí foi onde eu fui pesquisando. Como eu estava grávida, eu acabei indo para esse lado de maternidade. Falei, deixa eu pesquisar artesanato de maternidade, porque a minha intenção era fazer alguma coisa, talvez para mim, fazer a foto, postar e vender. Então a minha intenção a princípio era essa. Foi onde eu comecei a pesquisar artesanatos para bebê. E nisso eu achei o feltro, até então eu não conhecia, porque como eu disse, minha tia era costureira, então eu tinha uma experiência com costura, minha tia me ensinou a fazer ponto cruz, me ensinou tricô, crochê, essas coisas, pintura em tecido, mas o feltro em específico eu não sabia, inclusive costurar também eu não sabia, tá? Porque ela tinha máquina, eu até tentei, mas não consegui, então costurar ali na máquina eu não sabia. Sabia alguns pontinhos, alguma coisa ali à mão, mas, enfim, o feltro eu não conhecia aí. Foi onde eu pesquisei e eu vi coisas lindas para bebê em feltro. Vi guirlandas, vi chaveirinhos de lembrancinha, vi aqueles porta-maternidades lindos. E eu falei, poxa, bacana, gostei, né? Vou pesquisar então sobre feltro. E aí eu comecei a pesquisar sobre feltro, comecei a ver mais e mais coisas. E foi onde eu falei, pô, foi onde eu pensei, né? Bacana esse nicho de maternidade. Porque, querendo ou não, tem criança nascendo todo mês. Não é uma coisa que, eu vou vender em determinada época e depois vai parar. Não é uma coisa de época. Tem bebê sempre nascendo, né? Que bom. E então eu fui, mas como eu disse, eu não tinha, achei muita coisa legal, mas eu não tinha muito dinheiro para investir. Foi onde eu decidi começar com chaveiros. Comprei, fiz uma listinha lá, comprei alguns feltros e comecei a fazer chaveiros. Comecei a pesquisar chaveiros e comecei a fazer coisa bem simples, gente. Meus primeiros
trabalhos ficaram bem ruins, para ser sincera, mas eu não desisti. Eu fui pesquisando, fui aprimorando, e aí eu segui para esse lado de lembrancinhas. Na verdade, eu fiquei um bom tempo, fiquei mais ou menos 1 ano e pouco, 1 ano e meio, só nessa parte de lembrancinhas, que foi desde quando eu comecei até o meu filho ter uns 8 meses, mais ou menos. Eu fiquei esse tempo todo só com lembrancinhas. Mas aí, qual foi o meu problema com as lembrancinhas? Eu tinha um filho pequeno, na minha gravidez eu passei mal a minha gravidez inteira. Então eu só vomitava, eu só passava mal. E depois que ele nasceu, querendo ou não, eu tinha um bebê em casa. E os chaveiros, por mais que eu gostasse de fazer, por mais que eu tivesse uma saída boa, era uma coisa que me tomava muito tempo. Porque o chaveiro, o trabalho manual em feltro, exige muito tempo. E aí, nesse meio tempo, eu ganhei uma máquina de costura da minha tia. E era uma máquina Singer, mais antiguinha. Ela nem estava muito boa, inclusive. E essa máquina, na verdade, eu já tinha ganhado há um tempo e ela estava parada, porque eu não sabia costurar. Eu fazia meus artesanatos ali na mão, mas eu não sabia costurar. E um belo dia eu estava em um grupo e vi uma mãe procurando babador bandana. E eu vi, achei bonitinho, achei interessante e fui pesquisar sobre babador bandana. Achei alguns modelos, na época não tinham tantos, tá, gente? Isso foi há 6 anos atrás, então, assim, tava começando essa onda de costura criativa, de babador bandana. E aí eu achei interessante, gostei, achei bonitinho. Falei, eu vou tentar fazer um, porque eu tinha alguns tecidinhos. E aí eu fui em busca de vídeos, fui em busca de moldes. Na época não tinha tanta coisa como a gente tem agora, né? Porque hoje em dia é fácil a gente conseguir um molde, conseguir um passo a passo. Na época não. Eu achei um vídeo, inclusive, da Daniela Arraes, não tenho certeza se é assim que se pronuncia. E eu achei um vídeo dela onde ela explicava o molde, ela explicava como fazer o molde e como costurar o babador bandana. E aí eu tentei. Peguei na máquina de costura, não ficou bom, gente, não ficou. Eu fiz com tecido, tanto na frente quanto atrás, fiz ele só em tecido, só em tricoline. Costurei o primeiro, ficou tortinho, ficou ruim, demorei muito para conseguir finalizar esse babador, mas achei interessante. E aí foi onde eu comecei a insistir, fiz outro e fiz outro, até que ficou mais ou menos. Não ficou bom, mas ficou mais ou menos, ficou aceitável, porque até então, como eu disse, eu nunca tinha pegado na máquina de costura, então eu aprendi no babador. Quando eu consegui fazer um babador aceitável, eu comecei a postar. E quando eu comecei a postar, começou a ter procura, começou a ter saída. E foi assim que eu saí do feltro e fui para a parte de costura criativa. Porque aí eu fui gostando mais da parte de costurar. E querendo ou não, eu consegui, por mais que no começo eu demorasse para fazer, eu conseguia ter menos trabalho do que nas lembrancinhas. Como eu estava com meu filho pequeno, a costura criativa para mim foi mais fácil. Eu tinha que dedicar, eu não precisaria dedicar tanto tempo ali fazendo coisinhas na mão, pontinhos na mão. Então para mim no momento foi a melhor saída. E foi assim que eu fui para a costura criativa. Aí depois disso eu continuei na linha bebê, né? Continuei nesse nicho de maternidade. Aí depois do babador aí eu comecei a fazer capa para carteira de vacina, comecei a fazer necessaires, utilitários, enfim. E foi assim, meu começo então foi esse, tá? Não vou esticar muito o assunto aqui nesse vídeo para ele não ficar tão longo, mas eu vou gravar para vocês mais detalhes de outras coisas, tá bom? Então é isso, se vocês gostaram, por favor, deixa o joinha aí pra gente, tá bom? Se inscreve aqui que eu vou fazer vários vídeos, tá bom? Nesse tema, vou postar bastante coisa legal, bastante informação. Obrigada, tchau, tchau!